Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o José Henrique, professor de vocês. A gente vai para mais uma aula da playlist de eletromagnetismo, a terceira aula da playlist de eletromagnetismo. Nessa aula iremos abordar os processos de eletrização. Na aula passada a gente falou sobre a carga elétrica, a gente viu algumas propriedades da carga elétrica. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre os processos de eletrização, né? Por atrito, por contato e por indução. E aí é aquela história, pessoal, de sempre. Curte, compartilha, dá o like, fala para todo mundo, comenta aí o que eu posso melhorar. E hoje, pessoal, a aula não vai ser no quadro, né? Vai ser uma aula diferente, vamos fazer um novo formato, né? Mas na próxima aula acho que a gente vai voltar pro quadro, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai ver slides sobre os processos de eletrização, né, pessoal? E aí, como sempre, a gente está sempre baseando aqui no livro do Moisés, né? O livro de eletromagnetismo do Moisés, que é o volume 3 do Moisés. Essa aula aqui é muito importante para todos os níveis de ensino médio, principalmente, cai muito essa carga teórica que a gente vai ver nesse vídeo, cai muito no Enem, nas provas de ensino médio, mas também é uma carga teórica que é muito importante, básica para as graduações, para os concursos públicos e para as provas militares. Então aqui vai ser um vídeo bem completo que vai ajudar todo tipo de pessoa, né, gente? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai começar e a gente vai falar um pouco sobre esse processo, esse processo da, esse processo de eletrização, né? Mas para a gente falar sobre esses processos de eletrização, pessoal, a gente precisa falar primeiro de materiais condutores e isolantes. Pessoal, vamos lembrar lá da aula passada. O que acontece? O que eu falei? Onde acontece o fluxo? O que acontece lá no princípio da conservação da carga elétrica? Elétrons se transferem de corpos para outros corpos. Não existe aquela história de não transfer, de criação ou espontaneidade de cargas. Existe simplesmente transferências de elétrons. Então, a grande diferença principal entre os materiais condutores e isolantes é que os condutores permitem o movimento livre dos elétrons. Óbvio, né? Os condutores eles permitem o movimento livre dos elétrons. Então, os condutores eles permitem esses movimentos livres, né? Condutores permitem os movimentos livres dos elétrons. Ou seja, as cargas podem se movimentar, podem se transferir de corpos para outros corpos. Isolantes dificultam. O que quer dizer isolante? Que ele isola. Então ele não permite, dificulta a saída quanto a chegada de elétrons, ou seja, ele dificulta a movimentação dessas cargas elétricas. E isso é fundamental para os processos de eletrização. Aí, gente, vamos lá. O princípio fundamental da eletrização. A eletrização é um processo a qual o corpo neutro é eletrizado. Ó, prestem atenção. Corpo neutro. Corpo neutro. Sempre que a gente está falando de processos de eletrização, vai acontecer o quê? Que inicialmente o corpo vai estar o quê? O corpo vai estar neutro. E o que quer dizer um corpo neutro? Um corpo neutro, ele significa o quê? Ele significa que o número de prótons, que eu vou botar na letra A, com a letra P, é igual ao número de quem, pessoal? Ao número de elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eita que tá difícil. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Desculpa, pessoal, é porque ainda estou pegando o jeito, tá bom? Então, um corpo neutro é um corpo onde existe
ali naquele átomo, naquele corpo, uma mesma quantidade de prótons e nêutrons. E aí olhem para cá, gente, ó. Corpo neutro. O que acontece no corpo neutro? Existe a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se você olhar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. E tem que ter quantos elétrons? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né? Tá faltando um elétron aqui, né, gente? Tá faltando um elétron. Tá aqui ele, ó. Esse elétronzinho bem aqui. Então tá faltando um elétron. É porque, gente, esse aqui foi feito com a IA, né? E às vezes essa IA, se você não conferir, ela não faz o trabalho dela direito. Mas tá aqui, né? Vocês já perceberam que esse corpo neutro tem que ter o mesmo, que nem um corpo neutro. Em um corpo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se aqui tem 8 prótons, tem que ter 8 elétrons. Por isso a gente chama isso aqui de corpo neutro. Corpo positivo é um corpo que o que, gente? Que tem mais prótons do que elétrons. Isso significa o quê? Que os elétrons estão saindo desse corpo. Então, para um corpo ser positivo, ele tem que ter o quê? Mais prótons. Ele tem que ter mais prótons. Os prótons são maiores. Os prótons são maiores que os elétrons, né? Os prótons são maiores que os elétrons. E um corpo negativo quer dizer que ele está ganhando elétrons. Por isso que ele é chamado de corpo negativo. O corpo negativo, ele recebe elétrons e ele fica com uma quantidade de elétrons bem alto. Então, corpo negativo quer dizer o quê? Que a quantidade de elétrons, ela é bem maior do que a quantidade de prótons. Então, a quantidade de elétron é maior que a quantidade de prótons. Gente, deixa eu só trocar aqui a caneta, né? Não, deixa eu só realmente trocar a caneta. Pronto. Trocar agora o... tá bom, pronto. Então, gente, o corpo neutro, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Corpo positivo, os prótons têm mais prótons do que elétrons, ou seja, os elétrons estão saindo desse corpo. Corpo negativo tem mais elétrons do que prótons, ou seja, ele está recebendo elétrons. A regra de ouro, ó, aquilo lá que eu falei na aula passada e é tão importante. Apenas os elétrons são adicionados ou removidos. Ou seja, transferidos e recebidos. Então, os prótons permanecem fixos no núcleo. Então, pessoal, isso é importante. Os prótons sempre estão no núcleo. Eles nunca saem do núcleo. Quem se transfere, quem sai ou quem chega é elétrons. São os elétrons, tá bom? As cargas negativas, que são os elétrons, que a gente chama de cargas negativas. Os três caminhos, né? E aí nesse contexto que a gente já sabe o que é um condutor, já sabe o que é um isolante, já tem ideia do princípio fundamental da eletrização, a gente já pode começar os caminhos a entender o que é uma eletrização por atrito, por contato e por indução. Ó, vamos lá. Atrito é a transferência, ela é dada por fricção. Fricção. Ou seja, choque, né? Choque, atrito, né? Choque, atrito. É como se eu pegasse essa régua aqui, pessoal,
Se eu vou pegar essa régua e eu começasse a atritar essa régua, com essa capa de óculos. Essa capa de óculos aqui, esse recipiente que coloca óculos. Isso aqui é uma fricção. Isso sendo uma fricção, a gente chama que isso aqui é um processo de eletrização por atrito, né? Claro que existem materiais que são mais facilmente, que a gente consegue eletrizar eles com mais facilidade. E a gente vai ver isso. A segunda é por contato. E aí a distribuição de carga por toque físico. Ou seja, literalmente por toque. É toque. Mas a diferença, isso aqui a gente precisa de fricção. Precisa atritar. Aqui não. É só ter esse toque aqui entre os materiais. E a indução, ela não tem toque. Ela não tem toque. É a aproximação. É como se fosse por ondas, né? Por ondas, né? Esses elétrons geram ondas que vão gerar. Aí existe aqui o que a gente chama de um campo elétrico, que a gente vai discutir mais tarde quando a gente estiver falando de campo elétrico. Existe aqui umas forças que atuam aqui de repulsão e atração, que a gente também já discutiu sobre esses efeitos da carga elétrica, né, pessoal? Então vamos lá. Então, ó, a aproximação na indução sem toque, sem toque, sem toque. Perfeito. Agora vamos lá para o principal, eletrização por atrito. Vou até repetir o processo que eu fiz, a ação física, né, que a gente chama a ação física. A eletrização por atrito, ela ocorre por essa fricção, E é o que ela vai acontecer? Ela vai acontecer por materiais de diferentes características. A maioria das vezes vai ser entre um condutor e um isolante. Ou pode ser dois condutores, na verdade é mais entre um condutor e um isolante. Onde o que vai acontecer? Ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes, inicialmente neutros. Ou seja, a gente tem aqui o exemplo mais prático, né, de um bastão metálico com um pano seco, né, um pano seco. O resultado, haverá transferências de elétrons de um corpo para outro. Olha aqui, ó, está saindo elétrons, eles estão indo para cá, ó. Esses elétrons, eles estão saindo do bastão e indo para onde? Indo para cá, ó. Indo para o pano. Isso significa o quê? Que está acontecendo uma transferência de elétrons através desse atrito, desse movimento de fricção, né? E aí a gente dá para perceber o que acontece aqui, que o bastão está doando elétrons para o papel, e o papel está recebendo, o papel ou toalha está recebendo esses elétrons. E aí o que vai acontecer? O bastão vai ficar carregado positivamente, enquanto a toalha vai ficar carregada negativamente. Ou seja, aqui vai ter um excesso de prótons e aqui vai ter um excesso de elétrons. Ou seja, haverá transferências de elétrons de um corpo para outro. Um corpo cede elétrons, fica positivo, o outro ganha elétrons, fica negativo. Tudo bem? É isso que acontece. Nessa fricção, a transferência de elétrons de um corpo para outro. Um fica positivo e o outro fica negativo. Olha aí, o caso do vidro e da lã, né? É um exemplo bem difundido, é o mais clássico que tem. O vidro e a lã, inicialmente neutros, eles vão o quê? Vão se frixar, vai ter uma fricção. O vidro que tem capacidade, que doa elétrons, que ele tem uma característica de doar, de ceder elétrons, vai ceder esses elétrons aqui, ó, esses elétrons aqui, ele vai ceder para a lã. A lã vai ficar com um excesso de elétrons, ela vai receber esses elétrons, vai ficar negativa, e o vidro que cedeu esses elétrons, que os elétrons saíram de lá, vai ficar com excesso de cargas
positivas. Gente, mas outra coisa, não quer dizer que todos os elétrons do vidro foram integralmente todos, ou seja, aqui não tem mais elétrons. Mentira, porque se não tivesse mais elétrons, não teria esse objeto, por causa do átomo. O átomo precisa de elétrons, né, para ficar estável. Então, a maioria nesse processo. Por isso que a gente diz que ele ficou carregado positivamente. E aqui é a mesma coisa, não quer dizer que sumiu os positivos, né? É que tem mais negativos, mais elétrons do que prótons. E aí o importante, ao final do processo, os dois corpos ficam eletrizados com sinais opostos, um positivo e o outro negativo. Esse foi o processo de eletrização por atrito. Eletrização por contato ocorre quando o corpo eletrizado é encostado em um corpo neutro. A gente viu que no atrito era neutro com neutro, ou seja, essas duas substâncias estavam neutros. Agora, na eletrização por contato, já vai ter uma substância eletrizada, já vai ter um corpo eletrizado encostando, tocando, entrando em contato com um corpo neutro. E aí o que é que acontece? O excesso de carga é distribuído entre os dois corpos. E aqui é interessante. Quando a gente for discutir sobre a experiência do Milik com a carga elétrica, a carga massa, e como a gente pode quantizar a carga elétrica, o que vai acontecer? Existe um corpo que está carregado com cargas, que ele já é eletrizado. Ele vai tocar em outro corpo e ele vai transferir esses elétrons para esse outro corpo. Porém, a quantidade que ele vai distribuir, que ele vai transferir para esses elétrons, ela vai ser uma quantidade de modo de que, no final desse processo, a quantidade de elétrons que tinha no primeiro corpo vai ser igual, tem que ser igual ao que tem no segundo corpo após o processo de eletrização por contato. Então, no final do processo, a quantidade de elétrons que tem aqui tem que ser igual à que tem aqui. Quando os dois corpos possuem as mesmas dimensões, a carga é igualmente distribuída. Isso é importante lembrar, né? Por isso que a gente trabalha com esferas, que são esferas que têm a mesma dimensão, a mesma massa, né? Mesmos tamanhos. Então, aí, ó, contato negativo, compartilhando o excesso. Um corpo eletrizado, um corpo A eletrizado, um corpo B neutro. O corpo A eletrizado vai tocar, vai entrar em contato com o corpo B, vai transferir uma certa quantidade de elétrons, vai transferir uma certa quantidade de elétrons para o corpo B, o corpo A, e nesse processo de transferência, o que vai acontecer? Aqui tem que a mesma quantidade de elétrons que tem aqui tem que ser a mesma quantidade de elétrons que tem aqui. Aqui ele diz, ó, os elétrons em essência do corpo A são transferidos para o corpo B, até que ambos possuam a mesma carga. Sinal final, ambos negativos. Então é esse o processo de eletrização por contato. Contato positivo, né? Suprindo a falta. E aí seria, lá a gente viu o contato negativo, que a gente viu que esses elétrons, eles se transferem, né? De um corpo para o outro. Um que já tem muitos elétrons vai se transferir para outro que não tem, que está neutro. Aí ali é o contato negativo, ou seja, eles vão ficar com sinais iguais negativos. Agora aqui, se tem um que tem poucos elétrons, o que vai acontecer? Um que está carregado positivamente, tem poucos elétrons e um neutro, o que vai acontecer? Esse cara aqui, esse que está neutro, vai distribuir elétrons, vai transferir elétrons para o que está carregado positivo, de modo que cada elétron que foi distribuído, cada elétron vai neutralizar uma certa quantidade de prótons, ele vai aqui neutralizar uma certa quantidade de prótons, de modo que no final o corpo B que doou elétrons tem a mesma quantidade de prótons que o corpo A.
Ou seja, vai vir elétrons para cá, eles vão estabilizar os prótons em excesso, e esse cara aqui que doou elétrons, perdeu elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons. Só que esse aqui recebeu elétrons que neutralizaram prótons em excesso. E aí, o que aconteceu? Ele já estava cheio de prótons. Só que com essa neutralização, esse aqui vai ficar com a mesma quantidade desse aqui. Então, esse aqui manda elétrons para esse para neutralizar os prótons em excesso. Os elétrons de B são transferidos para A. Cada elétron neutraliza um próton em excesso. O sinal de ambos é positivo. O processo anterior, o sinal de ambos era negativo. Nesse agora é positivo. E aí o último processo é por indução, que é sem contato físico. A gente viu lá no início. Quando um objeto carregado se aproxima de um condutor, os movimentos os elétrons livres se movimentam pela superfície. O que acontece? A gente tem um objeto carregado, um bastão carregado negativamente, ele vai se aproximar de um objeto que é condutor. Esse cara aqui, ele está bem negativo, né? Ele está bem negativo. Ele está negativo. Ele vai se aproximar, né? Vai ficar bem próximo de um condutor. Quem é o condutor? O condutor é esse cara, ou seja, ele permite o movimento livre dos elétrons. Ele permite que seja transferido, ele permite que os elétrons interajam com os outros objetos. Aí o que acontece? Um objeto carregado positivamente ou negativamente vai se aproximar desse objeto, desse condutor, e aí o que vai acontecer? As cargas negativas vão se afastar, porque cargas negativas com cargas negativas se repelem, e as cargas positivas vão se aproximar, ou seja, aqui vai estar aqui desse lado, né? Aqui vai estar cheio de cargas positivas, né? Aqui vai estar cheio de cargas positivas. Cheio mesmo de cargas positivas, né? Cheio de cargas positivas. Ou seja, vai depender de como o indutor, né? Que seria esse cara aqui. Esse cara é o que a gente chama de indutor, que seria um objeto carregado positivamente ou negativamente, vai se aproximar do condutor. Ocorre estritamente devido à repulsão ou atração elétrica, né? A gente já viu isso, né? Quando a gente estava falando sobre a carga elétrica. Efeito de repulsão. Olha aí, ó. O indutor carregado positivamente se aproxima desse condutor, afasta os elétrons e atrai os prótons. Os elétrons livres da esfera fogem para o lado mais distante devido à repulsão do bastão negativo. Então, esse é o processo. E se fosse carregado positivamente, aí o que aconteceria? Esse cara carregado positivamente, ele iria atrair, aqui seria elétrons e aqui seriam prótons, óbvio, né? E aí o resumo, né, gente? Vamos lá, o resumo. Uma visão geral de como os elétrons se compõem sob diferentes estímulos físicos. Atrito, o que acontece? Requer contato físico? Sim, fricção. Estado inicial, ambos neutros. Os sinais finais dos objetos, né, das substâncias, serão o quê? Sinais opostos. Um positivo, outro negativo. Contato, existe existe contato físico? Lógico, toque. Pelo menos, estado inicial, pelo menos um eletrizado. E quais são os sinais finais? Os sinais finais são iguais, né? Positivo com positivo, negativo com negativo. E a indução, não existe contato físico. Aí o que pode ter? Um carregado, que a gente chama esse carregado, né? E é sempre bom frisar que esse carregado é o que a gente chama de indutor. Ficou feio, mas deu para entender.
Esse carregado é o indutor, porque ele vai induzir, e ele vai induzir esse processo de atração ou repulsão, e um neutro. E aí o que acontece aqui no sinal final? A separação de cargas, né? Umas cargas vão ficar na superfície, porque elas vão ser atraídas para o indutor, e as outras vão se distanciar. As com cargas positiva com negativa vão se atrair, e as negativas com negativas vão se repelir, e positivas com positivas vão se repelir, né, pessoal? Pronto. Agora vamos para umas questões para a gente fixar. Uma aluna de cabelo comprido, num dia bastante seco, percebeu que depois de pentear o pente utilizado, atrai pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Por que, gente, isso ocorre? Qual é o processo que isso aqui ocorre? Porque o pente se eletrizou por atrito. O pente se eletrizou por atrito, gente. Foi por atrito? Sim, né? O pente se eletrizou. Percebe que depois de penteá-los, depois de pentear os cabelos, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Olha aí o que acontece. Ela passou o pente no papel, num dia bastante seco, ou seja, o cabelo deve estava bem seco. Dava muita condição para essas cargas elétricas livres. Depois a gente pode discutir sobre esse assunto. Ou seja, o que vai acontecer com o cabelo dela? Vai ser atraído, né? Porque o pente está cheio de cargas negativas ou positivas, ele está cheio ali de cargas e ele vai atrair as cargas do papel. Então, o que aconteceu? O pente se eletrizou por atrito? Perfeito. Os pedaços de papel estavam eletrizados? Não necessariamente estavam eletrizados. O papel é um bom condutor elétrico? Não necessariamente. Não me diz isso, não me afirma. Não há atração. Não, atração gravitacional. O pente é um bom condutor elétrico? Não necessariamente a gente pode dizer que o pente é um bom condutor, porque a gente precisa analisar as substâncias. Então a única que faz sentido aqui mesmo é a letra A, né? O pente se eletrizou ao entrar em contato com o cabelo da menina. No contato entre um condutor eletrônico A eletrizado positivamente e o outro B neutro, haverá passagem de quê? Gente, um está positivo, um está carregado positivamente. Ó, vamos lá. Qual é o exemplo lá? Qual é o exemplo? Qual é o exemplo? É esse aqui, né, não? Um está carregado positivamente e o outro está neutro. O que vai acontecer? Vai passar o quê? Haverá passagem de quê? De próton? Já descarta. Próton não vai passar. Já descarta todos que não tem próton. A gente já falou sobre isso. Quem sai é os elétrons. Então, quem sai é os elétrons. Vai vir o quê? Elétrons de A para B? Não tem sentido de ir de A para B, né? Por quê? Se o A está com excesso de prótons, não quer dizer que ele tem poucos elétrons. Então, não faz sentido ele passar para o B, que está neutro. De elétrons de B para A, ser claro, né? Porque os elétrons vão passar de B para A para esses elétrons anularem, ou eles anularem, eles neutralizarem os prótons em falta. Os prótons em excesso, desculpa. E aí os dois no final vão ficar com a mesma carga. Então a letra aqui que faz sentido é a letra C, de casa. Os elétrons de A para B e de B para A, não, né? Só vai passar de um sentido, não em ambos sentidos, tá bom, pessoal? E a última, vamos lá. Sobre a eletrização por indução. A primeira ocorre entre um corpo carregado e um corpo neutro, perfeito, né? A gente já viu isso aí, né? Agorinha a gente viu bem aqui, né? Deixa eu voltar lá para mostrar. Ó, um carregado e um neutro. Perfeito. O corpo neutro fica carregado com sinal algébrico. O corpo neutro fica carregado com sinal algébrico oposto ao do corpo carregado. Sinal algébrico seria positivo ou negativo. O corpo neutro fica carregado com sinal oposto. Não, ele não fica com o sinal oposto, né, gente? Não fica com o sinal oposto. É a separação de carga. É a separação de cargas, né? As cargas só se separam. Não quer dizer que vai ter ali sinais opostos, né? Não vai ter sinal oposto, não. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é falsa. Falso.
Pessoal, não é necessário fazer o aterramento para concluir o processo. Gente, depois a gente pode discutir mais sobre o aterramento, mas o aterramento é extremamente importante para fazer. Porque o que acontece no aterramento? O aterramento, o que acontece? É um indutor, né? A terra por si só ela é um indutor natural. Então a terra ela atrai, atrai alguns elétrons livres que tem na atmosfera. Para evitar isso, a gente coloca um aterrador, né? Que ele vai captar esses elétrons livres e vai passar para a Terra, né? Então depois a gente pode discutir com mais clareza sobre isso. Não é necessário fazer o aterramento. Assim, não necessita fazer o aterramento. Mas assim, hoje é necessário sim fazer esse aterramento, principalmente nas casas, tá bom? Então a única que faz sentido aqui é a letra A, né? Então é isso, pessoal. A gente finalizou, essa foi a aula, e a próxima aula a gente vai discutir sobre a quantização da carga. É isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem bem. Comentem, compartilhem com os próximos.